a gente segue agora com uma reflexão sobre o feriado de hoje. O diácono Eric está aqui conosco e mais uma vez eu agradeço a gentileza da presença. O Eric que faz parte aqui, da equipe da Rede Século XXI. Obrigada mais uma vez por ceder um tempinho do seu dia, tempo que é sempre muito precioso, mas que você possa também dividir conosco o seu conhecimento e nos permitir esse momento de reflexão num dia tão especial para a Igreja Católica, né, Eric? Muito obrigado, Tati. É um dia especial mesmo, é verdade, né? A festa de Corpus Christi, obviamente, todo mundo conhece, todo mundo para nesse dia, mas nem todo mundo sabe de onde vem, né? Da onde, que origem, né? Como começou, né? Como a história. Bom, a gente sabe, obviamente, que é uma festa pública, né? A festa mais importante relacionada à Eucaristia, ao corpo e o sangue de Cristo, que todos nós católicos acreditamos na Eucaristia. E por isso que hoje, no dia de hoje, as pessoas costumam ver pela rua aqueles tapetes enfeitados, porque é a única festa do calendário litúrgico que o Santíssimo Sacramento, ele vai para a área pública, ele vai para as ruas. Então as procissões nesse dia são procissões públicas, por isso que a gente vê enfeitado as ruas, que foi uma honra, né? Uma maneira bonita de honrar a presença de Nosso Senhor Jesus Cristo na Eucaristia. As pessoas vão para a rua, então esse tapete, justamente, ele ressalta, né? Essa honra toda. E da onde que veio tudo isso, né? Da onde que nasceu toda essa história? A gente tem que ir lá para o século XIII. A história da Igreja é fascinante, pois ela tem 20 séculos. E o século XIII, vamos dizer, está muito longe da nossa geração, porém, do ponto de vista católico, também a gente está falando de 1.300 anos de existência da Igreja Católica. Naquela oportunidade, o calendário litúrgico já estava estabelecido nas mais diversas festas ou nas mais importantes. Porém, faltava uma festa dedicada exclusivamente à festa relacionada ao corpo de Cristo, como nós temos hoje. E uma mística da Igreja, uma santa belga da Diocese de Liège, na Bélgica, chamada Juliana de Montcornelon, Santa Juliana, hoje grande santa da Igreja. Essa santa, ela teve uma experiência mística com o Nosso Senhor Jesus Cristo, que ele mesmo se revelou a ela, e ele mostrou uma imagem como se fosse de uma lua, faltando um espaço, um ponto negro nessa lua, como se faltasse ali algo para completar todo o branco. E ela teve a intuição e a inspiração de entender que essa visualização, essa experiência mística de Santa Juliana, era como se faltasse uma festa importante na igreja para completar o calendário litúrgico, justamente a festa dedicada ao corpo e sangue de Cristo. E ela disse isso, contou isso para as autoridades. Mas é óbvio que quando acontece uma experiência mística na igreja, a igreja é muito prudente. Ela nem descarta e nem abraça logo de cara. Ela espera os fatos, investiga. A ciência faz parte disso, porque, de acordo com cada época, cada século, a ciência ajuda, inclusive, a entender esses milagres. E a coisa continuou. Então, na Diocese de Liège, na Bélgica, já começou a pensar numa festa pública, nos moldes que a gente conhece hoje, com o Santíssimo exposto também nas ruas. Só que teve um outro aspecto muito importante que culminou para que acontecesse de vez a festa de Corpus Christi. Dentre os milagres eucarísticos que existem na igreja, existem mais de 160 milagres. Isso é uma coisa extraordinária. Porque aquilo que a gente não vê com os nossos olhos, que é a transubstanciação do corpo de Cristo, naquele simples pão que se transforma no verdadeiro corpo de Cristo, e naquele simples vinho que se transforma no verdadeiro sangue de Cristo para nós católicos, essa é a crença católica, não significa que representa, significa que é mesmo. O mesmo Cristo, porém em uma outra substância, a substância eucarística. Em todas as ocasiões, 160 milagres, mais de 160 milagres na história da igreja, todos eles têm algo em comum. Por exemplo, toda vez que um sangue foi transformado mesmo, literalmente, do ponto de vista físico, foi examinado e sempre dá um único tipo de sangue. 160 milagres espalhados em cerca de 1.700 anos na história da igreja. O primeiro aconteceu lá por volta do século VII, e o ano passado, na Polônia, teve mais um milagre desse, todos eles com o mesmo tipo de sangue, todos eles com as mesmas características de um sangue humano, com as propriedades de ferro, fósforo, etc. Quem dá o aval é a ciência, não a igreja. A igreja é guardiã desses milagres. Um desses milagres aconteceu no século XIII, justamente no auge dessa discussão com Santa Juliana. Aconteceu na cidade de Itália. Duas cidades, uma pertinho da outra, Bolsena e Orvieto. Na cidade de Bolsena havia um padre chamado Pedro Praga. A gente está vendo, inclusive, a imagem aí já do milagre de Bolsena e Orvieto, esse milagre eucarístico, que até hoje é possível ver
o tecido que foi usado naquele altar que pingou o sangue da hóstia consagrada. Isso é uma relíquia que está guardada, obviamente, nas dependências da igreja, mas que a igreja mostra para quem quiser ver, inclusive o aval da ciência, para que pudesse investigar esse milagre. Esse padre, chamado Pedro, estava duvidando da possível existência, da real existência de nosso Senhor Jesus Cristo, nesse milagre da Eucaristia aqui para a gente. Apesar de não ver, a gente acredita. E ele ergueu, durante a missa, o corpo de Cristo e começou a pingar gotas de sangue, que foi nesse material que a gente está vendo agora há pouco. Esse tecido pingado sangue está até hoje, como você pode ver aí nas imagens, para quem quiser constatar. Esse é um dos 160 e tantos milagres eucarísticos que existe na igreja. É verdade que ele é bem famoso. Aconteceu então na cidade de Bolsena. O Papa Urbano IV estava na cidade de Orvieto, que é pertinho. Foi feita uma procissão com aquelas relíquias até o Papa, que estava em Orvieto. Quando o Papa viu, ele se ajoelhou e disse a expressão Corpus Christi, ou Corpus Domini, corpo do Senhor ou corpo de Cristo, reconhecendo ali um verdadeiro milagre. Então, olha só, tem mais uma coincidência aí, na verdade, uma providência de Deus. Esse mesmo Papa Urbano IV já conhecia toda a história de Juliana de Cornelhão naquela ocasião, pois ele teve passagens, viveu um tempo, inclusive na própria Bélgica. Então ele uniu aquela visão mística de Santa Juliana, daquele período, viu esse milagre diante dos olhos dele e começou, então, a dar crédito a tudo aquilo que acontecia, tanto com Santa Juliana quanto esse próprio milagre. E passou a pensar numa festa pública relacionada ao corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas tem um terceiro fato que contribuiu de uma vez por todas para que isso fosse possível e pudesse chegar até os nossos dias, essa festa. Naquele século XIII, havia uma corrente chamada catarismo, que é uma corrente, para os católicos, é uma corrente de heresia, é uma corrente herética. O que vem a ser heresia? Heresia significa pegar uma parte. A fé católica é uma fé universal, a palavra católica, inclusive, significa isso, universal. A heresia é pegar um ou mais pontos dessa fé universal e distorcer. É isso que é heresia. É distorcer um ou mais pontos da verdade da fé católica. Essa heresia dos cátaros, por exemplo, ela tinha um grande problema já na sua raiz, porque ela acreditava numa série de pensamentos de dualismo, por exemplo, baseado até numa antiga seita chamada maniqueísmo. Ela pensava, e olha só, muitas dessas correntes estão presentes até hoje em diversas religiões e seitas. O que esses cátaros defendiam? Que tudo que diz respeito ao corpo não pode ser coisa boa. Tudo que diz respeito à matéria, corpo é coisa ruim. Tudo que diz respeito ao espírito é uma coisa boa. Então, para esses cátaros, era impossível, por exemplo, um casamento ser algo bom. Porque no casamento não existe uma relação carnal. Se é a carne, não pode ser coisa boa. Chegou ao ponto desses cátaros, em algumas ocasiões mais extremas, inclusive a atacar um vilarejo procurando por mulheres grávidas e assassinar tanto a criança quanto a mãe. Por quê? Porque se aquela mulher está gerando matéria, e matéria para essas pessoas é algo ruim, então, obviamente, não pode ser uma coisa boa. Isso a partir da cidade de Albi, na França, por isso que os cátaros também são conhecidos como albigenses. Albigenses ou cátaro é a mesma corrente de pensamento. Isso começou a ter um caos social no norte da Itália e sul da França, principalmente. Não diz respeito só à religião, diz respeito à estabilidade mesmo da paz daquela região. Então, esse caos social, unido a essa visão extremista desses cátaros, e a preocupação da igreja que ela tinha na distorção dessas verdades de fé, teve uma reação em massa, tanto da sociedade civil quanto da igreja. Essa reação em massa, de uma certa forma, foi até os cátaros, inclusive de maneira violenta. O poder civil não aguentava mais aquele caos social, começou a perseguir os cátaros. E aí eles mais violentos ainda. Então você imagina a tragédia que foi esse período no século XIII, tanto na França quanto na Itália, especialmente na região de Albi, especialmente no norte da Itália. Mas quão importante é a gente conhecer essa história, né, Eric? Que momento lindo a gente está tendo hoje no programa, porque muitos católicos celebram a festa de Corpus Christi, mas não conhecem o início, né? E como ela foi instalada, o porquê. E isso acho que é muito importante, porque ajuda a gente a amadurecer a nossa fé e compreender melhor a nossa fé e a nossa igreja. Com certeza, e o grau de assuntos complexos que envolve todas essas festas. E como se não bastasse, né, então, a coincidência do milagre eucarístico, da
relação mística e da visão mística de Santa Juliana Cornilon. E ainda nesse episódio dos cátaros, e o que diz respeito diretamente à religião, esses cátaros? Ora, como é que algo pode ser bom relacionado ao corpo se nós, católicos, cultuamos o corpo de Cristo na Eucaristia? Então eles negavam a existência de Jesus nessa mesma Eucaristia. Tudo que diz respeito à Eucaristia era atacado pelos cátaros, a ponto de ter raiva mesmo. Vários santos da igreja tiveram relação com esses cátaros. Santo Antônio de Pádua, por exemplo, que é muito famoso no Brasil, ele teve muitos debates com esses cátaros. Tanto é que o apelido de Santo Antônio de Pádua era Martelo dos Hereges, porque ele tinha uma grande capacidade de convencimento diante desses hereges, para explicar a fé católica. São Domingos de Gusmão teve também grandes debates contra esses cátaros e conseguiu grandes avanços. Com São Domingos de Gusmão, naquela oportunidade, nascia o Rosário. O terço que a gente conhece também é dessa época. Começou lá, né? Começou com São Domingos de Gusmão, também em resposta aos cátaros. E a festa de Corpus Christi, ela veio nesse meio dessa discussão, sem alguém combinar, obviamente, por providência e graça de Deus, atestar a real presença de Nosso Senhor Jesus Cristo na Eucaristia. Por quê? Porque atestava ali que o corpo de Cristo também é algo bom, não pode ser algo ruim nessa distorção dos cátaros. Obviamente, com o passar do tempo, os cátaros foram se dissipando, mas muito detalhe da crença dos cátaros, como eu disse no começo, a gente encontra em diversas seitas, em diversas correntes filosóficas, esotéricas. Tem muita gente ainda que tem essa visão de que o corpo não foi criado por Deus, só o espírito. E tudo relacionado ao corpo é pecado. Tudo é pecado, tudo é ruim. Não, peraí. Aliás, isso, a própria Igreja Católica é acusada disso. Há quem, por exemplo, está assistindo agora, já deve ter ouvido alguma expressão assim, nossa, dentro da Igreja Católica, para os católicos, a sexualidade só é permitida para a procriação. É uma mentira. A sexualidade não é só para a procriação, é para a união do casal, portanto tem a sua dimensão unitiva e procriativa. Se Deus quisesse que toda relação sexual fosse apenas para a procriação, provavelmente ele não tinha pensado a mulher com um dia fértil uma vez só no mês. Né? Então, calma, essas distorções, a gente tem vários desdobramentos. Mas com diz respeito à festa de Corpus Christi, instalou ali, então, a crença mais forte a devoção à Santíssima Eucaristia, e essa festa se espalhou, então, primeiro por toda a Europa e depois por todo o mundo. Com esses três aspectos, Santa Juliana de Cornilon, o milagre eucarístico de Bolsena e Orvieto, que está lá até hoje para quem quiser ver, e também esse episódio dos cátaros foi uma coisa mais complexa e que teve vários desdobramentos, mas que atestou também a fé da Igreja na Santíssima Eucaristia. Então tudo isso é a base da história, né? E agora a gente já conhece, sabe o porquê da festa de hoje, do feriado de hoje, né? Foi essa a origem. E o Papa Urbano IV, então, que viveu tudo isso diretamente no seu papado, espalhou para toda a Igreja e depois os seus sucessores mantiveram e essa festa pôde chegar até a gente. Tem um outro personagem que eu queria comentar também, dessa coisa toda, dessa festa relacionada a Corpus Christi, que é São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino é o homem mais inteligente que pisou nessa terra, na minha opinião, depois de Nosso Senhor Jesus Cristo. Só que Nosso Senhor Jesus Cristo era Deus, apesar de ser 100% homem, também era 100% Deus, então ele está um pouco em desvantagem, né? São Tomás de Aquino, então, na minha opinião, é o sujeito mais inteligente que pisou nessa terra. É um grande santo que ele vai reler toda a filosofia de Aristóteles, ele vai trazer para o século XIII toda a filosofia de Aristóteles, ele vai superar Aristóteles em alguns pontos. Então ele é um grande filósofo e um grande teólogo. Na verdade, ele é o teólogo, ele é o principal teólogo da Igreja, a Igreja o recomenda. É o único teólogo que a Igreja Católica recomenda 100%, sem nenhuma restrição, e coloca o pensamento dele para toda a Igreja. São Tomás de Aquino, um gigante. Vale a pena ler São Tomás de Aquino. Esse grande santo vivia nessa época, inclusive ele vivia na cidade de Orvieto, onde tudo aconteceu. E o Papa Urbano IV apresentou toda essa mística e tudo que estava acontecendo para São Tomás de Aquino e também para um outro santo da igreja chamado São Boaventura, que também é um grande santo. São Boaventura era franciscano e São Tomás de Aquino da ordem de São Domingos de Gusmão, que eu comentei agora há pouco, portanto dominicano. E esses dois santos foram incumbidos, então, pelo Papa de escrever toda a liturgia dessa nova festa que estava nascendo na igreja, a festa de Corpus Christi. Portanto, em todas as paróquias, né, que você for em alguma missa hoje, você vai ver a bênção do Santíssimo. Isso vale para todos os dias da liturgia. Mas hoje, especialmente, você vai ter acesso a isso. Aliás, aqui na Rede Século XXI, todo santo dia tem bênção do Santíssimo.
Então, todo santo dia toca a música que eu estava fazendo o comentário que você vai ouvir hoje lá na igreja, chamada Tão Sublime Sacramento. É uma música belíssima. Tão Sublime Sacramento. Todo mundo conhece essa música. Qualquer bênção do Santíssimo toca na igreja hoje, e toda vez que a gente tem essa bênção, então, na liturgia fora do dia de hoje, essa música está presente. Pois foi justamente nessa ocasião que essa música nasceu. São Tomás de Aquino escreveu a letra dessa música para a festa de Corpus Christi. Essa música se chama... Ela foi escrita lá atrás para a festa. No século XIII, para a festa de Corpus Christi. E a gente canta todo santo dia, por exemplo, aqui na nossa programação, na Rede Século XXI, e nas paróquias espalhadas pelo Brasil todo, pelo mundo todo, aliás. E você, certamente, se você não foi à missa ainda, irá na missa hoje, pode ter certeza que essa música vai tocar na bênção do Santíssimo, que é a principal música nessa ocasião. Ele não escreveu só essa música, ele escreveu toda a liturgia desse dia. É que essa ficou mais famosa porque ele escreveu um canto que chama Pangelíngua. Significa proclame a minha língua as maravilhas de Deus presente na Sagrada Eucaristia. Esse Pangelíngua são 8 versos. Os 2 últimos versos, em latim, se chama Tanto Ergum, da onde vem o tão sublime sacramento. Daí que tirado, então, essa belíssima tradição. Conta ainda que quando Tomás de Aquino foi apresentar ao Papa essa oração, estava lá São Tomás de Aquino e esse outro santo, São Boaventura, que também foi encarregado. Porém, a explicação de São Tomás foi tão profunda, tão bela, trouxe tudo tão completo e tudo tão lindo, como está até hoje na igreja, como a gente percebe, por exemplo, esse tão sublime sacramento, que já estava lá nesses papéis, que São Boaventura viu tudo aquela maravilha, rasgou o que ele tinha feito. Não quis nem mostrar. Falou, não vou nem mostrar, porque eu não estou nem aqui para isso, jogou fora, deixa o que São Tomás fez, esse belíssimo trabalho de liturgia, de santidade, que guiou a igreja do século XIII até hoje, porque essa festa está presente, e que hoje todas as paróquias, todas as cidades, você está vendo então esse tapete aí na sua cidade, de bonito, de serragem, com obras litúrgicas, imagens de santos, tudo mais. Foi assim que nasceu essa festa de Corpus Christi no século XIII, unindo todas essas coincidências, que para mim não foi coincidência, foi providência de Deus. E como providência de Deus, lá ainda estava um dos santos mais inteligentes, um dos santos não, o santo mais inteligente, o ser humano mais inteligente que pisou na face dessa terra, para poder, com a sua riqueza, sua beleza de pensamento e inteligência, colaborar com tudo isso. E é por isso que a gente celebra a festa de Corpus Christi. E que bom hoje dar os devidos créditos a São Tomás de Aquino, verdade, né? Também uma música que, como você contou, né, pra gente, tanta gente também canta nesse momento aí nas igrejas. Éric, como sempre, eu agradeço demais a generosidade com o nosso programa, com o nosso público. Como é bom esses momentos de catequese mesmo, né? Sempre quando você participa do programa, para a gente poder, como eu disse anteriormente, amadurecer a nossa fé e compreender melhor, entender a história e o porquê, às vezes, né, numa celebração a gente tem alguns hábitos, você tem ali, né, a liturgia, você tem ali o ritual, mas às vezes você faz no automático, sem entender o porquê e o real significado. Então, eu acho que esse conhecimento é muito importante, principalmente porque aí você passa a fazer algo totalmente consciente. A gente só ama o que conhece, não tem jeito, né? A gente tem que conhecer para poder amar. E só quero lembrar, Tati, que todas essas discussões, né, no programa Eclésia, obviamente é um lugar para isso, toda terça-feira, 7h30 da noite, aqui na Rede Século XXI, Padre Guido, eu e outros amigos sacerdotes estamos discutindo esses assuntos e tantos outros. E no nosso portal da Rede Século XXI, portal que o seu público já conhece, a Rede Século XXI, rs21.com.br/eclésia, temos programas com esses assuntos que aqui discutimos rapidamente. E muitos outros, e muitos né? outros, esmiuçado. Riquíssimo. Pra gente, você procurar lá o Festa de Corpus Christi, você vai achar, e tantos outros. Fica lá também um convite para os seus telespectadores para dar uma olhadinha. Muito obrigada, viu, Éric? Valeu. Sempre. Até breve. Se Deus quiser. Para mais um momento de catequese. Acho que valeu muito, né? A reflexão aí no dia de hoje, uma festa tão importante aí para todos nós. Obrigada. Obrigado, viu? Tati.